Secagem de vasinhos. O que é? Como funciona? Bem, essa é uma pergunta muito frequente aqui no consultório. A popular secagem de vasinhos nada mais é do que a destruição daquele vasinho. Como é que funciona? É injetado dentro do vasinho, através de uma microagulha, um remédio ou uma substância que vai destruir a parede desse vaso. Uma vez que essa parede está destruída, o organismo vai absorver esse vasinho e ele vai desaparecer. Esse é o processo da escleroterapia. Escleroterapia, como o nome já diz, do grego escleros, que é uma cicatriz, e terapia, tratamento. Então a gente transforma aquele vasinho ou aquela veia em uma cicatriz que o organismo vai absorver com o tempo e essa veia vai desaparecer. A secagem de vasinhos pode ser realizada no consultório. Não precisa de ambiente hospitalar, mas precisa de um consultório com alvará para procedimento. Um consultório preparado para qualquer intercorrência que acontecer no meio desse tipo de tratamento. É um tratamento super seguro. As intercorrências são raríssimas, mas deve ser feito por um cirurgião vascular. Por quê? Porque somente o médico cirurgião vascular tem capacidade para tratar eventuais intercorrências que aconteçam durante esse procedimento. Então, para você se sentir seguro, a escleroterapia deve ser realizada somente pelo cirurgião vascular e que tem especialização e foco em tratamento em varizes, para que o seu procedimento seja o mais efetivo, eficaz e seguro. A escleroterapia, ela pode ser realizada em todos os tipos de veia. Todos os tamanhos de veia podem ser submetidos à secagem. O que vai diferenciar é como vai ser feita essa secagem. Se essa secagem for em vasinhos bem pequenininhos, ela deve ser feita com líquido. Conforme o diâmetro do vaso vai aumentando, então numa variz maior, ela deve ser realizada na forma de espuma. E líquido e espuma são duas modalidades de secagem de vasos. Doutora, em quantas sessões eu vou resolver o problema dos meus vasinhos? Bem, isso é uma pergunta bem frequente e depende muito do número de vasinhos que você tem e do tipo de vasinhos que você tem. Se você tem muitos vasinhos e eles estão ligados a uma veia maior, talvez você precise de tratamentos adicionais e não somente a sessão de secagem. Então, depende muito do seu caso. Se você tem poucos vasinhos, talvez em uma sessão você já tenha um resultado de até 80%. Esses vasinhos, eles têm muitas comunicações. Então, muitas vezes em uma aplicação, eu não consigo 100% do resultado. Por quê? Porque ele vai desaparecer e aí depois ele vai se conectar num vasinho normal e ele vai reencher. Então ficam às vezes pedacinhos de vasinhos que eu preciso fazer uma nova sessão para eliminar 100% desses vasos. Uma sessão muitas vezes é pouco para fazer 100% do resultado. Geralmente são 2 sessões ou mais para a gente fazer o resultado que você necessita. Cada paciente é individualizado. É importante a avaliação inicial e o planejamento completo do tratamento e tempo de tratamento, principalmente. As sessões, elas têm entre uma e outra no mesmo local um intervalo mínimo de 4 semanas para respeitar a cicatrização do seu organismo e te dar o resultado adequado. Porque se faz sessão, toda semana no mesmo local, você pode ter um efeito inverso. Ao invés de desaparecerem os vasos,
o seu organismo vai, pela inflamação toda do processo de secagem, produzir milhões de novos vasos no local. E a mulher grávida ou amamentando pode fazer? Na gestação, a gente não tem a segurança do escleroterápico que eu estou injetando. Ele não tem estudos de segurança em gestação. Portanto, na gestação não é indicado realizar tratamento com escleroterapia. Além disso, a gestação ela é um momento em que a mulher produz muitos hormônios. Esses hormônios favorecem a produção de vasinhos e de varizes, que depois da gestação vão desaparecer. Por isso que na gestação não se faz nada. Às vezes você tem um vasinho que depois vai desaparecer naturalmente. Não precisa fazer nada, nenhum tipo de tratamento, que esse vaso vai embora. Na primeira gestação, para vocês terem uma ideia, pode produzir vasinhos extras até uns 30% a mais do que o normal. E depois que você parar esse estímulo hormonal da gestação, esses 30% de vasinhos vão desaparecer. Então não tem uma necessidade de tratamento na gestação. Com relação à amamentação, ganhei o bebê, estou cheia de vasinhos e agora eu quero ir tratar. Na amamentação também não existem estudos de segurança de que esse produto que a gente usa na escleroterapia não passe para o leite materno. A recomendação, e como eu faço escleroterapia com polidocanol, a recomendação do uso do polidocanol é, se a paciente estiver amamentando, a gente aguardar no mínimo uma mamada, desprezar essa mamada e aí depois pode retornar à amamentação, para que a medicação naquele leite materno da mamada seguinte, ele já não entre para a criança. Também tem estímulo hormonal na amamentação, não tão grande quanto na gestação. Qual é a minha recomendação? Ou se despreza esse leite, se a paciente está precisando muito fazer esse procedimento, ou a paciente aguarda até o término da amamentação para iniciar o tratamento das varizes e dos vasinhos. Sobre secagem de vasinhos, os principais pontos são esses. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no meu canal do YouTube ou me acompanhe nas redes sociais. Te aguardo!